Olá, eu sou Andrezinho Rupereta e sirvo o corpo de Cristo como um pastor. Eu gostaria de compartilhar com você um pequeno trecho existente na Palavra de Deus que você pode encontrar ali no Salmo 119, verso 11. O texto hebraico tradicionalmente foi traduzido dessa forma: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Uma outra versão traduziu o texto hebraico desta forma: escondi a tua promessa ou as tuas promessas em meu coração para não te ofender com os meus pecados. O salmista, neste trecho do Salmo 119, desse extenso salmo sobre a palavra de Deus, ele traz 3 princípios que eu posso aplicar na minha vida para que eu tenha uma vida que se desenvolva em santidade da melhor maneira possível. A primeira coisa que o salmista diz, e ele destaca aqui, é que ele guarda a palavra de Deus em seu coração. Ele esconde dentro do seu coração a palavra de Deus. Ele protege a palavra de Deus em seu coração. E ao guardar a palavra de Deus em seu coração, ele está se protegendo também. Mas eu também tenho que olhar esse guardar de uma outra forma, ou de uma outra ótica. Guardar também significa, dentro desse contexto, uma fé viva, uma fé prática. Então, eu não posso somente ter a palavra de Deus no meu coração se eu não executo a palavra de Deus na minha vida diária, no meu cotidiano. Então, guardar a palavra de Deus é sinônimo também de uma fé prática. Eu pratico a palavra de Deus. Mas como eu acesso e como eu consigo guardar a palavra de Deus em meu coração? Não existe outra via, não existe outro meio, se não for através da leitura bíblica regular, diária. Então é necessário que eu leia o texto bíblico diariamente, regularmente, para que eu entenda e para que eu aprenda a partir do texto bíblico o que de fato é a vontade de Deus. Então muitas vezes as pessoas estão perdidas, vagando, eu brinco que elas estão vagando no limbo, procurando a vontade de Deus para as suas vidas. Então a vontade de Deus para a sua e para a minha vida é executarmos em primeiro ambiente, vamos dizer assim, a primeira coisa no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, é praticar a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus entre os nossos familiares, é praticar a palavra de Deus ali no trabalho, no emprego, é praticar a palavra de Deus ali na faculdade, na escola, é praticar a palavra de Deus ali entre os meus vizinhos, entre as pessoas do meu bairro, no mercado, no açougue. É praticar a palavra de Deus em qualquer ambiente em que você esteja. Então, guardar a palavra de Deus em meu coração, ela também fala de uma fé prática, de uma fé que é viva, e aonde eu consigo e aonde eu busco compreender o que é a vontade de Deus para a minha vida, lendo a palavra de Deus. Sem a leitura da palavra de Deus, você não terá a capacidade de guardar a palavra de Deus e executar e viver a palavra de Deus no seu cotidiano, na sua vida ordinária, na sua vida comum. Se você não faz isso, você corre um grande perigo, que vamos ver lá no terceiro ponto. A segunda coisa que você deve entender aqui é que há um propósito. O salmista tem um propósito, e este propósito deve ser o meu e o seu propósito também. Devemos imitar o salmista nesse sentido. Como? Lendo a palavra de Deus, porque ele tem um propósito: guardar a palavra de Deus. Vivermos na prática a palavra de Deus tem um único propósito e um grandioso propósito: não ofendermos a Deus, não agredirmos o nosso Deus com os nossos pecados. Então, eu leio a palavra de Deus, eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu pratico a palavra de Deus, porque eu não quero ofender a pessoa santa de Deus que eu amo.
Eu amo o meu Deus. Eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo Deus o Pai. E por este motivo, eu não desejo ofendê-los. E eu só tenho a capacidade para não ofendê-los a partir do momento que eu guardo a palavra de Deus no meu coração e pratico a palavra de Deus. Só dessa forma Deus não é ofendido. Somente desta forma Deus é amado, quando eu pratico, quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu medito na sua palavra, quando eu guardo a sua palavra no meu coração. Quando faço tudo isso, faço com um único propósito: não ofendê-lo, não entristecê-lo com o meu pecado, não agredi-lo com a minha desobediência. E aqui eu parto para o terceiro e último ponto que eu encontro aqui dentro do contexto desse Salmo, verso 11, Salmo 119, verso 11. O salmista guarda e lê, tem uma fé viva, uma fé prática, executando, obedecendo a Deus, porque ele não quer ofendê-lo. Ele não quer ofender a Deus como? Como eu ofendo a Deus? E essa é uma parte importante. Eu sempre ofendo a Deus com os meus pecados. Por natureza, eu e você, por natureza, eu e você somos pecadores. A nossa natureza pecaminosa, ela só produz pecados. Quando eu não estou diante de Deus, quando eu não estou com a sua palavra em meu coração, quando eu não pratico a palavra de Deus, possivelmente eu vou acessar a minha velha natureza e vou praticar um ato pecaminoso. Este ato pecaminoso, ele agride, ele ofende diretamente a natureza santa do meu Deus. Então, o salmista diz: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, né? Ou seja, para não executar o pecado contra ti, para não te ofender. E aqui que é o grande propósito. Ele guarda a palavra de Deus para o propósito, não pecar contra ele. Então, todo pecado, quando executado, ele é sempre executado contra Deus. E você pode pecar contra o seu irmão, você pode pecar contra o seu pai, você pode pecar contra a sua mãe, você pode ofendê-los, pode desobedecê-los, pode agredi-los com palavras e assim por diante. Mas sempre este pecado é, assim, uma agressão a Deus em primeiro lugar. Você não ofende primeiramente o seu pai, você não ofende primeiramente sua mãe, você não ofende primeiramente um amigo, um irmão, um companheiro de trabalho, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu tio, o seu primo. Não, a primeira pessoa que você ofende quando você peca não são essas pessoas. Sempre é Deus a primeira pessoa a ser ofendida com o seu pecado. Não importa se você executa ou pratica um grande pecado ou um pecado menor. Todo pecado, em primeiro lugar, é uma agressão à santidade de Deus. Então eu não devo, de forma alguma, pecar. Eu tenho que me policiar, eu tenho que guardar o meu coração, eu tenho que guardar o meu coração, proteger o meu coração, proteger a mim mesmo, para que eu não peque contra o meu Deus, para que eu não ofenda o meu Deus, para que eu não agrida a santidade do meu Deus. Eu tenho que olhar o pecado como Deus olha o pecado. O pecado é uma ação que traz a Deus, ao coração de Deus, instiga no coração de Deus, simplesmente a ele não aceita, ele não compactua, ele não interage com o pecado. Para ele, a sua natureza não permite que ele acesse, que ele compartilhe com alguém em pecado ou com alguém que está executando uma prática ativa de pecados. Então eu devo entender aqui
que o pecado é sempre uma afronta a Deus. Em primeiro lugar, a pessoa que é ofendida sempre com o meu pecado é Deus. Sempre Deus é o ofendido quando eu peco, em primeiro lugar. Ele não é ofendido por último, ele não é ofendido no meio da fila, não, ele é sempre ofendido primeiramente. Qualquer pecado que eu executo primeiramente contra Deus. Foi isso que o salmista Davi disse. Natan foi até ele, revelou o seu pecado, ele reconheceu. No Salmo 51 ele diz, olha, eu cheguei à conclusão que somente contra ti eu pequei. Eu não pequei contra A, eu não pequei contra B, eu pequei contra ti. Você é a pessoa mais importante disto tudo, desse contexto todo. Você foi a primeira pessoa ou a única pessoa que de fato eu ofendi. Eu pequei contra ti. Então eu devo entender que o meu coração ele deve estar cheio da palavra de Deus para que eu mesmo seja protegido, para que eu não peque e para que Deus não seja ofendido pelo meu próprio pecado. Por natureza, quando não existe a palavra de Deus, quando eu não compreendo a boa, perfeita e agradável palavra de Deus, a boa vontade de Deus, quando eu não compreendo o texto bíblico, quando eu não executo o texto bíblico na minha vida cotidiana, enquanto eu não pratico a verdade do texto bíblico no meu cotidiano, Deus possivelmente, na maioria das vezes, está sendo ofendido, está sendo agredido com a minha maneira ou com a minha velha maneira de viver. Jesus falou, todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, anule a sua natureza pecaminosa, tome a sua cruz, crucifique a sua natureza pecaminosa para que possa me seguir. Não existe como você seguir com Cristo vivendo a sua velha vida. Quando eu me acheguei a Cristo, quando eu por Ele, você por Ele foi transformado em filhos de Deus, você automaticamente, eu automaticamente recebi poder para viver. Isso você encontra ali dentro do texto de Romanos capítulo 6. Você não vai mais viver a prática do pecado porque você recebeu uma nova vida. Então eu não devo ofender o meu Deus porque o meu Deus é a pessoa mais preciosa que tenho em primeiro lugar. A sua santidade não pode ser agredida pelo meu pecado. A sua santidade não pode ser afrontada pelo meu pecado. Deus não pode ser ofendido. Deus não pode ser agredido com a minha maneira ou com a minha velha maneira de viver. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E por sermos filhos de Deus, por reconhecermos tudo aquilo que Cristo fez por nós, por Ele ser tão amado por mim e por você, por Ele ser tão santo como é, eu devo levar a minha velha natureza à morte e devo viver a vida nova que Deus me concedeu. Então estes são os 3 conselhos práticos que o salmista me propõe nesse texto. Guardar para que ele não seja ofendido pelos meus pecados. Guardo a palavra de Deus para não ofender a Deus com a minha velha maneira de viver. Eu e você somos novas criaturas. Amamos esse Deus que é santo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.